Será que vale a pena comprar um iPad? Um iPad substitui o notebook? Nesse vídeo eu vou te contar como é que eu uso o iPad para trabalhar e, na minha opinião, se vale a pena ou não investir em um iPad. Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Se você é novo por aqui, eu sou Vanessa Castro. Eu sou CEO da Fashionome, que é uma empresa focada em capacitar profissionais que desejam se tornar social media, tá? Ela também é uma agência de marketing digital. Então, se você quer ingressar nesse mercado, nessa profissão de social media, se inscreve aqui no canal, que tem muito conteúdo sobre isso. Segue lá o Instagram, curso.socialmedia. E também participa da nossa comunidade no Telegram, que é uma comunidade exclusiva para profissionais dessa área ou para iniciantes que estão querendo ingressar, tá bom? Nessa comunidade do Telegram, eu mando conteúdo toda semana, compartilhando experiências, ferramentas, insights, estratégias e muito mais. E além disso, tem um chat onde os profissionais da área podem trocar opinião, trocar ideias ali, então compartilhar. Então é uma comunidade que se ajuda muito e cresce muito. É totalmente gratuita para participar, tá? O link tá aqui embaixo na descrição, pode se inscrever. Então vamos lá, o vídeo de hoje. O iPad que eu uso é esse aqui, ó. É o iPad nona geração. E aí eu comprei também a Apple Pencil, porque ela não vem junto, vem separado. Essa caneta foi R$900, mais ou menos, se eu não estou enganada. Eu comprei aqui no Brasil mesmo. A gente comprou um MacBook também, só que aí a gente comprou lá nos Estados Unidos. Então foi mais baratinho, né? Esse aqui foi uns 3 mil e pouco, esse iPad. Ele tem 64 GB, tá? Não é muita memória assim, mas assim, tá dando muito gasto, tô gostando muito, tem vários aplicativos, inclusive vou compartilhar aqui com vocês, né, o que eu uso ele, e tá atendendo super bem, tá certo? Então vamos lá, eu fiz aqui uma listinha de tudo que eu uso para não esquecer de nada. Para contextualizar, eu tenho uma agência, como eu falei para vocês, de marketing digital, uma empresa focada em prestar serviços de marketing digital e também em capacitar profissionais. Então, tanto na parte de prestação de serviço, que é bem menos hoje, tá? E ela também tem a parte educacional, que é onde a gente trabalha com infoprodutos. Então, eu tenho 2 cursos na área de social media, e esse é a maior demanda de trabalho que a gente tem hoje, né? De dar assistência, suporte, trabalhar, enfim, no marketing desses cursos, tá? Vale ressaltar que aqui em casa a gente tem 3 computadores, então eu não tenho somente o iPad e o celular para trabalhar, não. Eu tenho 3 computadores que auxiliam em outras atividades, tá bom? Também vale dizer que eu não via utilidade nenhuma em comprar um iPad. Eu nunca tive vontade de ter um iPad antes. Então, tipo assim, eu falava, cara, eu tenho celular e eu tenho computador, por que eu vou querer iPad? O que eu vou fazer no iPad? Eu era a pessoa que tinha esse tipo de pensamento. Só que aí o que aconteceu? O Shailon falou que iria me dar de presente, a gente podia comprar, a gente não ia se comprometer financeiramente, não é um produto barato, pelo menos na minha opinião, não é um produto barato. Então, assim, a gente podia comprar sem sofrer com isso, nem se endividar nem nada, então tava tudo bem. E aí, além do mais, foi um presente de aniversário, né? Foi um agrado. Primeira coisa que eu uso o iPad é para fazer atividades administrativas. Como eu falei, eu faço pós-graduação, comecei recente a fazer agora, mas eu uso muito mais para trabalho, mas eu também acabo estudando aqui nele, tá? Então, para fazer as atividades administrativas, eu tenho aqui alguns aplicativos que eu instalei, inclusive eu tenho uma criança em casa, então eu tenho aqui uma pastazinha só de jogos, com vários jogos que ela curte. Então é importante dizer que tem, assim, apesar de ser 64 GB, eu consigo fazer bastante coisa com ele. Então eu uso aqui, eu prefiro usar o Gmail, que é o meu gerenciador de e-mail, tá? Para fazer aqui, dar o suporte, enfim, tudo que eu tenho que fazer, tá? Eu acabo usando aqui o gerenciador de e-mail, eu gosto muito de como é que funciona aqui, eu acho que é bem completinho, é bem melhor do que usar no telefone. Eu também consigo acessar aqui pelo navegador, no caso eu uso o Safari, por exemplo, para fazer o e-mail marketing. Eu uso aqui a Lead Lovers, tá? Que é uma ferramenta de gestão de e-mail, né, para fazer e-mail marketing. Então eu uso ela, consigo utilizar aqui normalmente, tranquilo, não tem problema nenhum com relação a isso, tá? Como eu falei para vocês, eu tenho alunos, então eu tenho uma plataforma onde os meus cursos estão hospedados e lá eu dou suporte. Então os meus alunos assistem às aulas, enviam comentários, eu tiro dúvidas, tudo mais, faço a gestão do curso, enfim, né? Então eu uso a Hotmart para fazer isso. E na Hotmart, eu não vou logar nela aqui agora, mas
eu consigo fazer tudo por aqui, tá? Essa aqui era uma das grandes dúvidas que eu ficava quando eu ia... quando eu tava pensando, né? Será que a gente compra um iPad ou não e tal? E aí eu ia na loja da Apple, e aí eu entrava aqui na Hotmart e tentava acessar a parte de dar suporte para os meus alunos. Porque o que acontece? Eu acesso aqui a Hotmart e aí acesso o site normalmente para eu ir para a área de membros, que é a área onde os meus alunos estão, onde eles colocam as dúvidas e onde eu posso dar suporte, né, responder as dúvidas para eles. Eu clicava e não abria, porque ele abre uma nova tela. Só que o que acontece era a questão do pop-up aqui no Safari que estava desabilitado. Então eu habilitei e permiti, então eu consigo fazer isso normalmente. E isso para mim, na minha rotina de trabalho, é uma coisa muito importante. Então, assim, pop-up aqui funciona normalmente uma tela de computador normal, tá? Eu também uso aqui para acessar o Facebook, eu tenho uma comunidade para alunos, que é esse aqui, os alunos da Vanessa, onde eu dou suporte para os alunos, aprovo a entrada de alunos, então é um grupo fechado, né, somente para alunos, onde eu também consigo dar suporte, interagir com eles normalmente, então funciona muito bem aqui também. Agora, tem uma coisa que me incomoda muito, que é a questão da digitação. Eu não acho legal a digitação aqui no iPad, tá? Porque quando você vem aqui, por exemplo, ó, você tem... Opa, isso aqui é minha filha que coloca as coisas. E aí, ó, eu posso vir aqui, tem esse teclado virtual aqui e digitar. Só que eu não acho muito bacana, sabe? Então, eu quero investir em um teclado onde eu posso colocar o iPad assim. E aí o teclado aqui ele fica como se fosse um notebook mesmo, pra ver se vai ficar melhor. Eu acho que vai ficar melhor a usabilidade, assim, sabe? Do teclado. Então, é só isso que eu não curto muito. Então, por exemplo, apesar de eu conseguir utilizar aqui o e-mail, aquela gestão de e-mail marketing que eu falei pra vocês, eu já enviei e-mail por lá, só que eu não gosto muito. Eu prefiro fazer pelo computador, tá? Mas dá pra fazer por aqui. É só uma observação que eu acho que não fica tão legal para o usuário no dia a dia. Aí uma coisa muito legal também, eu tenho aqui a minha agenda, né, onde eu tenho aqui os meus compromissos, eu consigo visualizar aqui normal, mensal, diário, enfim, todas as minhas atividades tranquilamente. Eu uso as ferramentas do Google para isso. Também tem o Trello, que é a ferramenta aqui que eu me organizo para fazer os meus projetos, gerenciar meus projetos. Inclusive tem vídeo aqui no canal falando sobre isso. Clica aqui que eu mostro lá como é que eu uso o Trello para me organizar nos meus projetos, nas minhas atividades diárias, tá? Aqui eu acabo utilizando o WhatsApp Web, então eu venho aqui no meu navegador normal, no Safari, e acesso aqui meu WhatsApp tranquilamente. Não vou abrir aqui, né, para não aparecer, mas venho aqui e acesso meu WhatsApp tranquilamente, numa boa, e consigo usar normal. Eu sou uma pessoa que gosta muito de trabalhar com planilhas também, então eu tenho minha planilha financeira, eu tenho precisando fazer uma lista, organizar alguma coisa, tudo eu abro planilha, tá? E aqui também tem como você utilizar a planilha, só que para você criar uma planilha do zero é um pouquinho mais complicado. Por exemplo, tem um calendário de conteúdo aqui até antigo, vou abrir para vocês visualizarem. Ó, a gente consegue movimentar, dar zoom normal aqui, tá? Eu tenho aqui, ó, os calendários com as ideias de conteúdo todinhas, tá? Agora, para criar do zero, a usabilidade não é tão legal, dá para fazer, tá? Mas eu uso mais as planilhas aqui para fazer edição e não criar novas planilhas, tá? Para criar novas planilhas eu prefiro usar um computador, porque eu acho muito mais prático. Agora, uma coisa maravilhosa que eu achei aqui é que eu tenho, porque é por causa do Apple Pencil, né? Que ela pode funcionar como mouse também, ó. Por exemplo, vou abrir aqui a calculadora. Tudo isso aqui eu tô usando com a Apple Pencil, então ela funciona como se fosse um mouse também, mas ela funciona como canetinha, obviamente. Então, ó, eu abri aqui uma notinha, vim aqui na canetinha, escolho essa caneta e começo, escolho aqui o tamanho que eu quero, né, mais grossa, mais fina, e aí eu posso escrever normalmente. Isso aqui é maravilhoso, inclusive para quem curte papel assim como eu. E aí tem várias coisas que você pode fazer, tem a borracha aqui que você pode apagar. Tem esse outro tipo de caneta que ela é assim, tá? Você consegue escolher aqui também as cores, ó, caso você queira outras cores, tá? Normal, consegue alterar tudo isso. Tem esse marca-texto aqui, ó. Isso aqui eu aprendi ontem, inclusive, que se você usa a caneta mais deitada, o marca-texto ele sai mais grosso. Se você usa ela mais em pé, sai fininho.
Ó, tá vendo? Vivendo e aprendendo. Tô curtindo muito. E aí você consegue fazer tabelas, ó. Aqui você faz a linha e fica segurando, ele deixa a linha bem retinha. Ó. Você consegue inserir imagens também. Cara, então eu fiz inclusive um documento ontem que eu tava trabalhando, umas ideias aqui. E aí eu fiz aqui, lancei, pô, achei muito bacana. Então isso aqui é sensacional. Tem outros aplicativos que você pode comprar. Esse aqui que eu tô usando é o Notas, que já vem padrão no iPad. E aí você pode fazer suas anotações normalmente, tranquilo. Vai rolando aqui pra baixo. Mas tem outros que você pode comprar, tá? Para fazer, que tem outras funcionalidades, enfim, esse por enquanto tá me atendendo muito bem e eu tô gostando muito dele. Aqui na empresa, as emissões de nota fiscal, quem faz não somos nós, né? Eu terceirizo essa função para a nossa assistente virtual. Então a gente faz a nossa planilha aqui com todas as notas que tem que emitir e manda para ela mensalmente, ela vai lá e emite as notas. Mas se por um acaso eu precisar fazer emissão de notas, eu também consigo fazer aqui pelo iPad. Por quê? Porque eu faço isso online. É um sistema online da prefeitura que eu acesso lá com o meu login e senha, eu coloco os dados e emito a nota. Então também consigo fazer isso normalmente pelo iPad se eu precisar. E também, né, ele serve para fazer reuniões online. Já participei aqui de mentorias, já fiz reunião com pessoas tranquilamente. Um ponto que não é tão legal é que o alto-falante dele é somente de um lado aqui. Então, quando eu estou numa reunião com uma pessoa, só escuto a voz dela de um lado. Se eu estou assistindo alguma coisa também, algum vídeo, só vai sair áudio aqui, né? Mas aí se você usar o fone, isso está resolvido. E também, a câmera dele é aqui do ladinho. Então, você está fazendo a reunião, aí a pessoa, você fica olhando pro lado, a pessoa fica vendo que você está olhando pro lado. Mas assim, isso é detalhe. Pra mim isso não interfere muito, é porque eu vi as pessoas falando sobre isso no review, né, do iPad, aí que tem vários vídeos aqui no YouTube. E pra algumas pessoas isso se incomoda, pra mim não, tá de boa, tá? Uma outra coisa que eu uso muito no meu trabalho é para fazer edições de vídeo. A gente tem computadores muito bons aqui na agência, né, aqui em casa, a gente trabalha aqui em casa, para fazer edições de vídeo. E quem cuida dessa parte de edição aqui na empresa é o Shailon, que é meu marido. Só que eu também faço edição simples, tá? Aquelas edições mais elaboradas, com animações, transições mais complexas, é ele que faz. Só que eu, por exemplo, tenho muito conteúdo que eu quero fazer corte, quero colocar um efeito, alguma coisinha, assim, uma edição mais rápida, eu acabo utilizando aqui o iPad mesmo. E eu gosto muito de utilizar o InShot, tá? Então eu crio aqui, abro o InShot, ó, por exemplo, eu vou pegar esse daqui, eu vou abrir esse vídeo aqui para vocês verem. E, cara, a edição ela é muito prática. Eu prefiro editar muito mais aqui, porque, ó, eu movimento muito rápido a timeline. Se eu tiver que cortar, eu clico aqui, aí excluo, desfaço, tudo muito rápido, sabe? Essa praticidade para mim é importante, porque eu sou uma pessoa que não curto muito editar vídeo. Então, editar vídeo aqui para mim é sensacional. Eu gostei muito, tá? Eu gosto muito de usar o InShot porque, como eu falei, eu uso para fazer edições básicas. Mas eu também baixei aqui o Adobe Premiere, porque eu sou assinante do pacote Adobe. Então eu baixei para cá para testar, para ver se tem funcionalidades mais incrementadas, né, para testar aqui. Porque eu sei que no aplicativo do celular ele é bem simples. Então eu vou testar aqui no iPad para ver se é tão simples quanto no celular ou se dá uma melhoradinha com relação às funcionalidades mesmo dentro do aplicativo. Tem o Lightroom também, que é um aplicativo para edição de foto que eu baixei recente, eu uso muito no celular, mas aqui no iPad eu ainda não comecei a utilizar, mas eu consigo. O Adobe aqui também, né, para fazer leitura de PDF, enfim. Como eu sou uma criadora de conteúdo, uma social media, eu uso para criar conteúdo. E eu não uso nas criações das minhas artes o Photoshop. Inclusive, mandaram uma pergunta pra mim recente lá no Instagram, falando: Vanessa, por que tu não usa o Photoshop? Tu não acha bom? Não, gente, Photoshop é ótimo, maravilhoso. Só é uma ferramenta muito complexa, se você sabe utilizar. Se você assinou a ferramenta, né? Tá pagando ali, comprou a ferramenta, sabe? Usa, maravilhoso, sensacional. Eu não uso essa ferramenta, não domino a ferramenta e eu acho particularmente que ela é um tiro de canhão para uma coisa simples. É claro que você sabe usar, você pode usar, tem facilidade, usa, você vai conseguir fazer artes maravilhosas. E o design ele é muito importante na criação de conteúdo, sim, a gente não pode negar isso, tá? Só que no dia a dia, o Canva me atende super bem. Então eu uso o Canva para criar conteúdos. E aqui no iPad ele funciona muito bem, muito melhor do que no celular, né? No aplicativo a gente tem algumas dificuldades de mexer um objeto, enfim, é chato criar artes no Canva pelo aplicativo. No computador é
maravilhoso. E aqui no iPad ele funciona super bem, tá? Então eu consigo vir aqui, eu tenho os meus projetos já, os meus designs prontos. Então eu venho aqui, ó, e consigo, por exemplo, esse post aqui que saiu hoje, saiu ontem, eu acho, eu consigo fazer uma alteração dele muito rápida, tá? Então eu clico por causa do Apple Pencil também, né? Mas eu consigo fazer isso com o dedo, enfim, tá? E aí eu consigo manipular muito bem os objetos, cara, muito legal. Então eu uso o Canva para fazer as artes, não tenho dificuldade nenhuma. O que eu quero aprender é fazer artes mais elaboradas, então por isso eu comprei o Procreate aqui para aprender a fazer. Minha filha que usa muito para fazer desenho, né? Dá pra perceber aqui. Então eu quero aprender a fazer lettering, tá? Aqui, ó, fazer lettering, tô treinando pra aprender a fazer umas artes mais elaboradas, enfim, fazer uns designs mais personalizados, tá? Mas isso aqui ainda tá em fase de construção. Esse aplicativo aqui, Procreate, ele é um aplicativo pago, tá? Então, ó, dá pra fazer lettering. Tô aprendendo, tá, galera? Enfim, tenho muito que aprender. Mas é porque acho que essa caneta que eu escolhi não é a caneta ideal para fazer isso. Enfim, galera. Enfim, esse vídeo não é sobre isso, não vou mostrar isso não. Bom, então eu uso essa ferramenta, eu uso o Canva e o Procreate que eu tô testando ainda, né, para desenvolver algumas coisas e funciona muito bem. Eu uso também para estudar, eu comecei a fazer agora 2 pós-graduações, então eu assisto a videoaula por aqui. Inclusive, eu criei aqui, ó, um bloquinho de pós-graduação e eu vim aqui, tava assistindo uma aula de análise de dados, então eu fiz aqui todas as minhas anotações, ó, tá? Sobre análise de dados, enfim. Então, assisto a aula e consigo anotar aqui. Uma coisa que eu acho legal também é que a gente consegue usar a tela compartilhada. Então, por exemplo, eu abri o Trello aqui, ó, e posso dividir com outro aplicativo. Então, eu tenho notas de um lado e o Trello do outro, e aí eu consigo até, ó, aumentar mais pra cá, tá? Consigo usar 2 aplicativos assim normalmente, que é muito legal também. E além disso, eu uso também para diversão, lazer, assisto séries, sou uma dorameira declarada, então eu gosto muito de assistir série por aqui, jogos também. Eu mais assisto séries do que jogo por aqui, mas tem vários joguinhos. Os jogos que tem aqui são mais da minha filha mesmo, que ela curte, né? Pra criança, isso aqui é maravilhoso. Mas tem outras coisas também que dá pra fazer, mas que é muito mais prático fazer no celular, porque tá ali na mão já, como por exemplo, acessar o aplicativo de banco e pagar conta, responder mensagem no Telegram, responder direct, dá pra fazer por aqui. Eu tenho o Instagram instalado aqui também, mas pelo celular é muito mais prático, né? O teclado é pequenininho, como eu falei pra vocês, então eu faço isso pelo celular mesmo. Mas se eu quiser fazer pelo iPad, eu também consigo. Agora, a minha opinião, o que eu achei? Eu me apaixonei, como eu falei, eu era uma daquelas pessoas que achava que não precisava de iPad. E assim, eu tô gostando muito, tô usando ele muito no meu dia a dia, para diversão, para trabalho, para estudo. Tá sendo muito legal. Ele é muito prático, então para você levar para qualquer lugar, ele é muito mais leve, coloca na sua bolsa, não é aquele trambolho, né, de um computador, de um notebook. Enfim, ele é muito mais prático, muito mais leve. O fato de você pegar na mão, sabe, poder ficar de qualquer jeito, deitada, assim, de cabeça para baixo com ele é muito legal também, eu curto muito. Agora, o que eu achei ruim, que eu falei para vocês, é aquela questão da digitação, né, então eu quero comprar uma capinha que já venha com teclado, ou então um teclado separado onde eu possa encaixar aqui. Isso pra mim faz diferença, isso é um ponto negativo. E se na minha opinião dá ou não para substituir um iPad por um computador, a minha opinião é a seguinte: no meu trabalho, hoje eu consigo trabalhar só pelo iPad. Só que tem funções do meu trabalho que são outras pessoas que fazem, como por exemplo o Shailon, que cuida da parte de anúncios, que cuida da parte de edição de vídeo, vídeos mais pesados. Então isso ele faz no computador. Tá? Então é a tarefa dele. A assistente virtual, ela tem algumas atividades administrativas, emissões de notas, tudo mais, que é mexer em planilha e tal, que ela acaba fazendo lá. Então, para o que eu faço hoje no meu trabalho, eu consigo fazer tranquilamente aqui pelo iPad. Mas como eu falei, tem algumas funções, algumas atividades que eu prefiro usar um computador porque eu acho mais prático. Talvez quando eu estiver com o teclado eu consiga fazer tudo aqui pelo iPad. Porém, se você está começando agora, né, tá em dúvida se compra um notebook ou um iPad, eu recomendo que você compre um notebook. Por quê? Porque, como eu falei, para algumas funções simples, usar o iPad pode ser trabalhoso. Ele é uma mão na roda, ele é maravilhoso, muito prático, muito bom. Se você puder investir em um, invista. Porém, se você tiver que escolher, como eu disse, entre um iPad e um notebook, vá no notebook, porque no notebook você não vai ter esse probleminha de querer fazer alguma coisa e ter alguma dificuldade, sabe? Ser muito chato, ser muito difícil, enfim. Então,
é importante você ter um computador para você fazer tudo o que você precisa, e se futuramente você quiser investir e puder investir, aí sim você investe no iPad. Então essa é a minha opinião com base na minha experiência. Se você usa iPad, se você tem iPad, comenta aqui embaixo como é que você usa, se você gosta, se você não gosta. Inclusive, se tiver dicas de aplicativos que você gostaria de me recomendar, comenta aqui embaixo. E se você tá pensando em comprar um iPad, ficou com alguma dúvida também, comenta aqui embaixo que eu vou te responder, tá bom? Um beijo pra vocês, fiquem com Deus e até mais. Tchau, tchau. Não esquece de deixar o like no vídeo, tá? Tchau.